Seja bem-vindo a mais um devocional Sabedoria para Hoje, do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, meu nome é Elcio Bernardino e sou aqui do Seminário Batista Logos. Vamos continuar a nossa série de devocionais na carta de Tiago. Hoje, mais especificamente, em Tiago, a passagem Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18, onde falaremos sobre o seguinte: sabedoria que promove a paz. Sabedoria que promove a paz. O conhecimento informa, a sabedoria transforma. Tudo nesse trecho indica uma linha de continuidade, uma linha de continuação sobre a discussão sobre o poder, sobre o controle da língua. Então, note a similaridade entre o versículo ali em Tiago, capítulo 3, versículo 1, e Tiago 3:13. Vou reler aqui o versículo 1 para os irmãos. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. E agora o 13, Tiago 3:13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Então nós vemos aí aqueles dois versículos que são bem próximos, parecidos. Todos desejam parecer sábios. Poucos realmente o são de fato. Sábio era um termo muitíssimo utilizado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento era mais próprio o termo sábio para descrever ali o mestre, o escriba, o rabino. Agora, sabemos que é uma distinção necessária que devemos averiguar ali, a distinção entre conhecimento e sabedoria. É possível, como a prática revela, ter muito conhecimento, mas não praticar a sabedoria. Ambos são necessários na vida de um mestre, tanto a informação quanto a transformação, quanto o conhecimento quanto à sabedoria. Assim, aqueles que queriam ser mestres naquela época, na época de hoje também, devem ter um procedimento coerente. Não adianta ficar apontando para o seu treinamento especial, o seu conhecimento especial. E hoje também, todo aquele que aponta para uma suposta superioridade, que o qualifica a estar além, a estar acima dos outros, deve comprovar isso na prática. Deve comprovar isso também de uma maneira modesta, pela sua boa conduta, pelo seu bom procedimento e pela aplicação, principalmente, da palavra de Deus em sua vida. Foi Sêneca, ali na história, que disse: a verdadeira sabedoria capacita tanto o falar quanto o fazer. Meus irmãos, somente rejeitando a sabedoria terrena e praticando a sabedoria do alto é que iremos promover a paz. A sabedoria terrena, ela busca os seus próprios interesses e prejudica toda sorte de relacionamentos. Nós vemos isso aqui em Tiago 13, 14 a 16. Leiamos. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta,
também há confusão e males de todo tipo. Os irmãos estavam com amargura e inveja em seu coração, nutrindo essas emoções negativas, e a ambição deles era autocentrada. Alguns deles estavam tentando tirar vantagem e prestígio ali do grupo. Interessante que a palavra ali no original, na língua grega, é zelos, e o zelo pode ser usado para bem ou para mal. É um cuidado, é um interesse específico. A Bíblia destaca até mesmo o zelo do próprio Deus. Mas, naquele caso, aqui nós vemos uma conotação negativa. O que aquelas pessoas estavam fazendo, infelizmente, era plantar facção, plantar rivalidade. Provavelmente havia ali uma disputa de atenção, um almejar de prestígio, de postos na igreja, aquela velha tendência, quem é mais na igreja? E esses pretensos mestres estavam se gloriando de sua própria sabedoria. Quem é mais? Quem é menos? Quem está em superioridade? Isso vai de encontro ali à verdade do Evangelho, porque somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. É Ele que é a fonte, é Ele, como já foi dito aqui em outros devocionais, é Ele que é o Pai das luzes. É dele que procede o Espírito da verdade. E esse primeiro tipo de sabedoria, a sabedoria terrena, ela é falsa. Ela é falsa. A sabedoria falsa avalia tudo segundo termos e padrões humanos. Por isso que o que se destaca sempre é aquele ganho pessoal, é aquela competição, são aqueles jogos de poder, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então tudo é mediante o eu, a atenção chamada para si. E Tiago vai bater forte mesmo contra tudo isso, e ele vai falar que essa sabedoria não é boa, ela é terrena, ela é mundana, ela é animal, ela é demoníaca. Ela é terrena porque ela é oposta à sabedoria celestial. Ela é oposta à sabedoria do próprio Cristo, que disse, olha, eu vim do céu, vocês são da terra. Ele é oposta à sabedoria de Cristo. Sua origem, pelo fato de ser somente terrena, é limitada. Ela segue o padrão e o curso desse próprio mundo. Ela é mundana, ela é animal, porque ela é natural. Não é nascida do Espírito de Deus. Ela é só um reflexo daquilo que Deus queria, mas já foi contaminada pelo pecado. Foi ali obstruída pela queda. Então, ainda o mais sábio dentro dos homens não remidos, daqueles não salvos, ainda assim, ele tem ali grandes barreiras causadas pela queda no Éden. E essa sabedoria diabólica, porque ela é satânica em sua origem, e exatamente o que aconteceu no princípio, aquela perfeição absoluta, ali na eternidade, quando há uma revolta contra Deus, contra o Altíssimo, revolta essa baseada no orgulho. Tiago compara esse tipo de sabedoria com nossos três piores inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E o resultado desse tipo de sabedoria é desordem, é tumulto. Sem dúvida, Tiago está tratando ali de política e desordem em alguma comunidade ou comunidades, desordem e política na igreja. Atividades sem valor, batalhas que são ganhas ali e travadas na realidade, buscando resultados, ainda que haja um ganho, uma vitória presumida de uma das partes, mesmo assim tudo será
sem benefício algum. A tendência é destruir a obra espiritual. Quem já viu ali uma divisão de igreja? Quem já ouviu ou presenciou uma divisão de igreja? É uma das piores feridas que podem acontecer. Ou seja, é uma contradição ao poder do evangelho que salva, ao poder do evangelho que une, é o poder do evangelho que chama pessoas para o corpo de Cristo, ao poder do evangelho que na ceia do Senhor diz o discernir do corpo de Cristo, da comunidade cristã. Mas quando não há vigilância, quando não há constância e perseverança, quando há todo esse tipo de sabedoria que Tiago aqui apropriadamente descreve, pode, infelizmente, acontecer divisões assim, o que são, infelizmente, muitíssimo prejudiciais para a obra de Deus. Perguntamos, você é sábio? Você acha que é uma pessoa de muito entendimento? Que ótimo, que bom! Agora o que você precisa é usar esse entendimento, mas sem menosprezar os outros, sem olhar de cima o seu próximo. Cada pessoa deve usar o seu entendimento para desenvolver os outros ao redor. E aí que reside toda a essência do discipulado de uma igreja, onde que o corpo de Cristo vai promovendo, com a sua sabedoria que lhe é peculiar, uns aos outros, o edificar do corpo de Cristo, a edificação mútua. E cada pessoa deve usar o seu entendimento, olhando para o seu próximo com sabedoria e fazê-lo crescer também. Na igreja local, quando pessoas querem mostrar o que são, mostrar o que fazem, geralmente isso traz confusão, ao invés de edificação. Igreja não é lugar para competir. Igreja é local para apoiar e fazer crescer quem está ao seu lado. Igreja é corpo e não faz sentido os membros do corpo lutarem entre si. Nas empresas, as pessoas passam por cima uma das outras, com os degraus ali, que são bastante conhecidos, para ter mais poder. No mundo animal, os bichos marcam territórios, lutam uns com os outros, se devoram. No céu, a rebelião aconteceu motivada pelo adversário, a fim de conseguir um poder especial. Na igreja, todos nós não podemos admitir e praticar essas coisas. Nós devemos usar os nossos dons para Deus. Nós devemos usar nossa liderança para Deus. Nós devemos usar a nossa influência para Deus. Nós devemos usar o nosso conhecimento para Deus e, se assim o fizermos, demonstraremos a sabedoria que não é terrena e sim a sabedoria que vem do alto. Quando fazemos as coisas na igreja, não devemos fazer para nos sobressair aos demais, o que é muito comum, o que o pecado, o que o coração enganoso nos incita a fazer. A Bíblia diz que todo aquele que se exalta, aquele que fica tocando trombeta ao fazer algo, será humilhado, ou já terá recebido nessa vida tudo o que lhe é devido. Reconhecimento somente humano. Aquele que se humilha, em contrapartida, será exaltado, como diz também o apóstolo Pedro. Então, meus irmãos, somente rejeitando a sabedoria terrena e praticando a sabedoria do alto, nós iremos promover a paz. A sabedoria terrena busca seus próprios interesses e prejudica toda sorte de relacionamentos. Agora, o segundo tipo de sabedoria que iremos ver é a sabedoria do alto. E agora a sabedoria do alto, ela pensa no próximo e fortalece os relacionamentos. O que nós podemos ver aqui no versículo 17. Acompanhe.
Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Então, Tiago começa a descrever a natureza da verdadeira sabedoria. Um total contraste com tudo aquilo que nós já dissemos anteriormente. Tiago descreve ali fatores positivos da sabedoria que vem do alto, e ele vai fazendo isso em cascata. Primeiramente, essa sabedoria é pura, ou seja, é a verdadeira sabedoria, cristalina como água pura. Os seus motivos são bons como o Pai do céu é bom, como o Pai celeste é bom, isentos de coisas misturadas, falcatruas, isentas de maldade, porque a sabedoria é gerada por Deus, ela vai se assemelhar à bondade de Deus. Também ela é pacífica, porque o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. E a gente vê durante toda a carta de Tiago uma similaridade muito grande aos ensinos de Cristo, o seu meio-irmão. Isso quer dizer que essa sabedoria é pacífica porque ela sempre persegue a paz, ela ama a paz. Além disso, essa sabedoria é indulgente. Em outras palavras, ela é uma sabedoria sempre amável. Ela tem empatia, ela vai considerar o próximo, ela usa de misericórdia. Os reis do Antigo Testamento, vocês podem lembrar, não eram nada indulgentes. Eles exigiam e exerciam seus direitos, às vezes eles faziam de tudo ali da pior maneira possível e eles não tinham misericórdia. Deus também é tratado como rei, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e ainda assim Deus usa, esse Deus que é rei, usa de graça. Esse Deus que é rei, usa de misericórdia com seu povo. O máximo da graça de Deus foi demonstrada em Cristo Jesus, quando o enviou para que morresse pelos pecados. E também essa sabedoria é disposta a ceder. É uma sabedoria tratável e é essencialmente boa. A essência dessa sabedoria é boa. Quem é alguém tratável? É alguém que consegue se relacionar com o seu próximo, conversa com outros, até mesmo que não tenham exatamente a sua própria posição, mas são pessoas então que, mesmo sem concordar com tudo, sabe conversar, sabe ter unidade, mesmo que seja na diversidade. E ela é cheia de misericórdia e bons frutos. Meus irmãos, Deus age com misericórdia, mesmo quando nós não merecemos. Ele agiu com misericórdia em nossa vida quando nós, de fato, não merecíamos. Ele mandou Cristo Jesus quando nós ainda éramos pecadores, conforme Romanos 5:8. Isso é misericórdia. E, finalmente, essa sabedoria também é imparcial e sem fingimento. Ela é sem favoritismo. Alguém que diz não ao favoritismo, a minha turminha aqui, a questão de discriminação. Eu prego para esses, mas para aqueles ali não e tal. Isso vai ser visto também durante a carta, né? Essa questão ali do rico, do pobre, aquele que chega na comunidade. Então, a sabedoria que deixa para lá essa questão de favoritismo. Também fala aqui de sinceridade. A sabedoria de Deus é sincera, é sem hipocrisia. Algumas pessoas pareciam ter perdido ali o senso da sabedoria de Deus, estavam investindo somente na sabedoria
humana. 7 características aqui descritas por Tiago. 7 na Bíblia, simbolicamente, é um número da perfeição, um número de Deus, e aqui retrata muito bem a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. E perguntamos, quando você passa a copiar a sabedoria de Deus, a perfeita sabedoria de Deus, o que acontece em sua vida? Com certeza você irá acertar mais. Com certeza você vai ter mais maturidade. Com certeza você terá escolhas mais acertadas. Você conhece aquele caleidoscópio? As figuras, você vai olhando ali no caleidoscópio, ali você vai mexendo, você vai virando, e as figuras, as peças mudam, mas com o tempo você nota que vão se formando padrões. Alguns padrões sempre vão se repetindo, vão demonstrando semelhanças. E na vida de igreja acontece o mesmo. As figuras, as situações, as pessoas, tudo isso aí muda. Mas nós devemos aprender com as semelhanças. As semelhanças. Cada domingo, cada ensaio, cada trabalho, atividade fora, cada acampamento, cada telefonema, cada visita é uma oportunidade de conhecimento, é uma oportunidade de interação humana e é uma oportunidade, sobretudo, de praticar a sabedoria do alto. É igual aquele ditado popular, né? Só muda o endereço. Né? Então, as complicações são sempre as mesmas, meus irmãos. Na igreja, no trabalho e todos, porque tudo faz parte da natureza humana. Mas é aí que nós, conhecendo essas semelhanças, precisamos aplicar a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Perguntamos, em uma situação de desacordo, você tem sido imparcial? Ou você só tem ouvido um lado? Você já assume rapidamente um dos lados? Você tem sido uma pessoa ensinável, uma pessoa tratável? Ou você é uma pessoa rígida em seus pontos de vista e não pode considerar nada mais, porque você se faz o padrão de tudo que é certo, tudo que é errado? Ao invés de olhar para a sabedoria de Deus e até mesmo para o conselho da palavra de Deus. Suas relações têm sido sem fingimento? Devemos lembrar que somente quando rejeitamos a sabedoria mundana e assumimos e praticamos a sabedoria do alto, é que iremos conseguir promover a paz na igreja. A sabedoria terrena vai buscar os seus próprios interesses. Irá prejudicar os relacionamentos. A sabedoria do alto, ela pensa no próximo e fortalece os relacionamentos. Isso nos leva ao versículo 18. Olha lá. Versículo 18. Vamos ler. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Olha, meus irmãos, novamente Tiago se assemelha muito com o ensino do Senhor Jesus Cristo e ele lembra até Cristo dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, e Jesus diz também, pelos seus frutos o conhecereis, e é o que Tiago diz exatamente aqui no versículo 18. Para colhermos justiça, precisamos semear justiça. Para colher, nós precisamos cuidar, nós precisamos cultivar, nós precisamos de certo clima na igreja. E o fruto da justiça na vida comunitária da Igreja do Senhor Jesus Cristo só pode ser promovido em paz.
Investir na sabedoria é investir na paz produzida por Deus. Os pacificadores são aqueles que amam a paz, vivem em paz e criam condições para a paz. Perguntamos: você tem usado a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria que promove a paz? Você tem usado essa sabedoria em sua prática de igreja? Veja, observe se o seu entendimento, suas opiniões estão em acordo com a sabedoria do alto, porque nós somente seremos verdadeiramente sábios quando rejeitarmos a sabedoria terrena e praticarmos a sabedoria do alto. E assim promoveremos a paz. Que Deus abençoe. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Sabedoria para Hoje, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.